Nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo para você 7 segredos para você aprender a desenhar sozinho. No caso é mais apropriado para quem é autodidata, mas também quem faz um curso de desenho, tem um professor de desenho, vai aproveitar muito também porque tem elementos fundamentais que são decisivos aí, ó, na sua evolução no desenho. Então se você quiser dar um salto, inclusive na sua evolução com o desenho, presta bastante atenção nesse vídeo até o final. Mas antes aí, deixa eu me apresentar para você que não me conhece. O meu nome é Matheus Machado, eu sou especialista em desenho há mais de 10 anos. Eu já ajudei centenas de desenhistas a aprender a desenhar, muitos que inclusive saíram do nível amador para o profissional. E se você quiser mais dicas de desenho, confere depois o link aqui na descrição, desenhoonline.com, tá? Então aproveita, se você gosta de desenho, principalmente do nosso canal, deixa o like que ajuda muito. No caso, se inscreve no canal aqui, depois clica no sininho para ativar as notificações, tá ok? E me segue no Instagram também, blog Desenho Online, tá ok? Então vamos falar aí desse vídeo muito interessante, principalmente para você, ó, que no caso é autodidata. Para você entender melhor o que eu quero trazer para você, imagina o seguinte: a evolução do desenhista é como se fosse um castelo. Lá em cima, no topo, é como se ficasse o ápice. Mas considera o seguinte: raras pessoas conseguiram chegar lá em cima. Lá em cima é o conhecimento de ponta, é o, como se diz, o sábio dos desenhistas, tá? E no caso, você está adentrando, no caso, esse castelo. E no caso, esse percurso é como se fosse, inclusive, aí, ó, fases de videogame, né? No caso, você tem que ir avançando as salas para você chegar lá em cima. Só que o curioso é que cada uma das portas dessas salas que você vai adentrar dentro desse castelo são mentalidades, ou seja, são coisas que você precisa não só entender, como principalmente compreender para acessar o que está lá dentro, né? Para você conseguir justamente passar para outra também, para outra sala. E o desenho é isso mesmo. Imagina o seguinte, vamos começar então dizendo aí uma mentalidade. Imagina que você precisa, no caso, conquistar o conhecimento do desenho, ou seja, você admitir que não sabe, para você justamente começar a correr atrás. Por quê? Tem gente que às vezes até alguém explica para ele e fala, ó, você tem que estudar anatomia, você tem que justamente procurar materiais de mangá, né, você tem que fazer um curso, né, para você justamente ter acesso ao conhecimento. Pode ser em livro, pode ser com pessoas, pode ser com cursos. E ela diz assim, não, isso daí é para quem tem dom, isso daí não é para mim não, eu não tenho o dom de desenhar. O que acontece? Você até entendeu o que está ali de fora daquela sala, que no caso está o conceito na porta dessa sala. Então lá que é o conhecimento. Você no caso colocou o que? Você no caso não vai ter chance, então você não vai nem entrar nessa sala. Então você não vai aproveitar o que tem lá dentro, mas porque você acha que aquilo não é para você. Então, por incrível que pareça, você não conseguiu vencer esse entrave, no caso você não conseguiu vencer essa crença limitante, então você ficou estagnado ali. Outras pessoas não, o que vão fazer? Vão abrir aquela porta e começar a conferir o que tem lá dentro. E o que tem lá dentro? Você vai ter acesso ao que você precisa de conhecimento. Então imagina que dentro dessa sala você vai conferir o valor, no caso do conhecimento, de você buscar o que você precisa. Então lá dentro tem estudos de anatomia, estudos de perspectiva, pode ser a questão da proporção, estimular o hemisfério direito do cérebro, né, com esses exercícios e tal. Então lá dentro você vai ter acesso a um valor que é o conhecimento. Então você vai falar, nossa, quanta coisa eu não sei, quanta coisa diferente que eu posso aproveitar para mim. Só que em princípio você só está vislumbrado com o negócio. Você tem que desenvolver outras coisas para você começar realmente. Então se lá tem um conhecimento, você começa a estudar, então você começa a colocar em prática, né, aquilo que você está enxergando. E o curioso que isso vale para outras coisas também. Igual eu disse, pode ser, no caso, perspectiva, pode ser relacionado a luz e sombra, que aí no caso vai entrar inclusive os fundamentos do desenho. Então, essa sala você entrou, você vislumbrou com tudo e começou justamente a estudar aquilo. Então, à medida que você vai estudando isso, então você vai sair de vez em quando dessa sala e vai entrar em outra sala também, que é para você aproveitar o que tem em outra sala. Imagina, por exemplo, que nessa outra sala você vai enxergar ali uma mentalidade escrita na porta, né? Criatividade. O que seria essa criatividade, então? Lá tem o conceito. Se você não está preparado justamente para entrar nela, você vai falar assim, ah, isso aqui não tem muita importância. Isso aqui eu acho que é coisa, historinha para boi dormir, isso daqui não vai ter muita utilidade para minha trilha, não. E às vezes, no fundo, você queria fazer desenhos mais criativos, mas você acha que aquilo não tem tanto valor e nem tenta entrar por quê? Você acha que aquilo é uma bobeira. Então você não vai aproveitar o que tem lá dentro.
Mas imagina que você é uma pessoa que fala, não, eu quero aproveitar o que tem lá dentro sim, eu quero tentar investigar o que tem lá. Então você abre a porta e confere uma série de elementos, uma série de valores. Que valores são esses? No caso, imagina que o material que você está conferindo, no caso de desenho, se relaciona à criatividade. Então você está vendo ali uma série de elementos, uma série de combinações, e aquilo, querendo ou não, à medida que você vai adentrando, aquilo vai entrando dentro da sua cabeça, né? Aquelas ideias, e que inclusive mais tarde, depois, ao você desenhar, aquilo vai vir de novo à tona e você vai começar a desenhar. Então, por exemplo, assim, você viu desenhos de uma certa época, né? Pode ser, por exemplo, divindades egípcias, pode ser, por exemplo, um estudo de época, né? Algum material que fala de uma época específica, sei lá, e você começa a misturar aquele monte de combinação na sua cabeça e sai uma outra coisa no seu desenho. Ou seja, teve uma pesquisa antes. Essa questão da pesquisa é um valor que é da criatividade, né? Para você ter criatividade, você tem que pesquisar, né? Inclusive, para você também desenvolver a criatividade, você vai ter contato com outro valor, que é no caso a observação. Você precisa observar muito. Então, você precisa conferir conhecimentos relacionados à criatividade, você precisa conferir e observar muito outras coisas, né? Observar o dia a dia, e tudo isso está dentro da sala da criatividade, tá? Então, na hora que vai entrar então a técnica, é a hora que você vai realmente fazer o negócio, porque em princípio você tem contato com informações, com teorias, mas quando você começa a colocar em prática mesmo, aí começa a fazer a diferença. Você entrou ali na sala, no caso da criatividade, viu os valores da observação, no caso de você fazer a pesquisa, de você começar às vezes pôr a cara para bater e tentar algumas experiências, vai dar errado algumas coisas, mas você começa a entender que em criatividade você precisa errar também para você acessar outras ideias. Quantas pessoas que fizeram grandes descobertas na história e erraram várias vezes? Então você vai perceber que na criatividade também é assim. Mas você só conferiu o que tem dentro dessa sala porque em alguma medida algo dentro de você já estava preparado para entender aquela mentalidade, ou ao menos começar a entender ela. Mas você só viu o valor depois que você admitiu que não sabia aquilo, que aquilo era importante, entrou então, começou a desenvolver uma experiência e começou a colher resultados. Aí aquilo dentro de você começa a aproximar de uma convicção, inclusive começa a se formar, né? No caso você como desenhista. E mesmo que alguém de fora dessa sala fale, não, criatividade, isso aí não tem utilidade nenhuma. Não, você entrou lá dentro, conquistou aquilo e nada de fora mais consegue tirar aquilo de você, porque virou uma experiência, algo que você realmente assimilou. E à medida que você vai então saindo dessas salas e avançando, você vai encontrando novas mentalidades, tá? Então imagina que você entrou numa outra sala que é com relação à disciplina, né? Então você entrou lá dentro, né? Você viu que em alguma medida aquela disciplina ali, né? Aquele conceito tem uma lógica, né? Fala que vai ter resultado depois de um certo tempo colocando em prática e tal. E você começa justamente a desenvolver valores relacionados àquela disciplina. É você às vezes admitir que você pode errar, mas você vai continuar tentando. É você, no caso, ser discípulo de algo, né? No caso, você pegar aquilo e colocar em prática, de você começar a incorporar. Então, assim, é uma série de elementos que, na verdade, eu estou resumindo de uma forma até sintética aqui, mas é só para você começar a entender. Então, você saiu dessa sala, você vai acessar um monte de mentalidades, novos valores. E por que você tem que abrir a sua mente para você acessar essas mentalidades? Porque às vezes você é carregado de opinião, às vezes você é carregado ali de crenças limitantes, porque o meio que você foi criado às vezes, né, seja no âmbito familiar, social, etc., aquilo acaba criando uma série de travas na sua cabeça que não deixa você enxergar outras coisas. Às vezes você tem muita dificuldade no desenho e não consegue perceber, mas é porque são essas travas que não deixam você justamente cultivar essas mentalidades, esses valores, nem ter a chance de entrar dentro dessas salas. Então, isso é muito interessante e você tem que começar a perceber que faz muita diferença na sua trilha como desenhista. Então, você vai caminhando, né? Você vai caminhando e com relação às técnicas, né? A gente fala que é a hora de colocar, então, a prática do negócio. Quando você entra nessas salas, tudo que tem lá de valor, tudo que tem de mentalidade, vai, no caso, cair e desembocar em uma prática, obviamente. Pode ser um exercício de coordenação motora, pode ser, por exemplo, um exercício que melhora a sua visão, o modo de você perceber a composição das coisas em desenho. Então, o que acontece? Se você fala assim, isso daí é um exercício bobo que não serve para nada, ficar repetindo círculos, ficar repetindo quadrados, isso não tem utilidade nenhuma. Então, o que acontece? Você tem um limite, uma trava interna que não deixa você enxergar.
Você tem que começar a quebrar as travas para você pôr em prática e colher os resultados depois. Aí que, inclusive, independente da sala que você for entrar, você vai ter que cultivar o seguinte, primeiro por todas elas, a questão da investigação, que você de fato procurar saber, né, entender com atenção o que está sendo dito no material, até mesmo por alguém que te instruiu. Então, se você ter contato com alguém que entende de desenho, você pode, por exemplo, investigar ele, perguntar mais sobre aquilo que ele está falando. Poxa, mas para chegar nisso eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e se eu não conseguir isso, como que eu posso fazer de outra forma? Ou seja, você está tentando possibilidade de acelerar a sua evolução. Então, essa investigação, que pode ser com pessoas, pode ser através de livros, você tem que estimular continuamente, né? Não só, igual eu estou falando, dando um exemplo, né? No caso, fazendo uma situação aqui até meio fantasiosa, mas reflete a realidade, mas é mais para você ter uma noção de como que você pode fazer essa investigação. E você vai fazer muita observação também. Poxa, nesse livro diz isso, esse outro faz isso, nossa, nesse ponto aqui eles batem, né? Então, parece que esse conceito aí, muitos autores estão falando e realmente é muito importante. Então, você vai investigando, você vai comparando, você vai observando, e isso tem que permear toda vez que você for adentrar uma nova mentalidade, né? E, inclusive, a gente pode entrar com outras coisas muito interessantes, né? À medida que você vai praticando, você pode fazer alguns relatórios de como que está o seu desempenho. Que isso é muito interessante, que vai te dizer lá no futuro, por exemplo, como que está o teu desenvolvimento, né? Como que você está caminhando, como que você está evoluindo. Porque só assim você vai ter um critério para saber se você deve continuar para um lado, para o outro, desistindo de estudar alguma coisa, ou vendo que às vezes não tem tanta necessidade. Então essa questão do relatório é muito importante, que vai te ajudar a saber se você está indo bem, se você está indo mal, e você tem que fazer um contínuo relatório aí, ó. Sei lá, pode ser a cada um mês, pode ser a cada 2 meses, mas você mensurando os pontos positivos e negativos vai te dizer se você está indo bem ou não em certas coisas, o que você realmente precisa caminhar para chegar no que você quer. Aí entra outra questão muito interessante, que é a questão de você caminhar pelo gosto também, que ajuda bastante. Às vezes você gosta de mangá, você tem mais chances justamente de se motivar dedicando ao mangá, que você vai chegar em outras coisas. Mas é bom também sempre procurando materiais que se complementam, né? Estudo, por exemplo, da figura humana, mesmo que você estude mangá, porque o mangá, por mais que você queira aprender a desenhar, ele vai sendo uma deturpação aos poucos aí da anatomia humana, que no caso o mangá tenta refletir, tenta se inspirar na figura humana para ser desenhado. Mas cada autor sempre ele imprime ali um pouco da sua inaptidão ou às vezes o seu ponto de vista, e acaba aquilo distorcendo um pouco a realidade. Então de vez em quando é bom você pegar uma referência, né, mais concisa, no caso um estudo acadêmico, né, no caso da figura humana. Nesse sentido assim é bem interessante você buscar materiais externos ao seu gosto, né? Então a gente está falando de mangá, sei lá, você gosta de cartoon, tenta aventurar pelo cartoon. Você gosta, por exemplo, de desenho figurativo, tenta adentrar pelo desenho figurativo. E por aí você vai caminhando com mais motivação. Tá? Outra coisa muito importante é você justamente incorporar o que você está estudando, né? Você pôr em prática e repetir aquilo, né, com uma certa frequência. Né? Porque senão você treina um pouco, para, e se você deixa muito tempo sem praticar, você vai esquecendo, né? Você vai deixando de aprender aquilo. Como se diz, é um esforço árduo, você tem que colocar uma certa disciplina e sempre repetir para que você consiga resultados. A disciplina é fundamental para você conseguir bons resultados. Então, nesse sentido aí, ó, independente se você faz curso, se você está lendo material, está aprendendo sozinho, você tem que fazer isso, tá? E é muito interessante que, à medida que você for dedicando ao desenho, né, com essas mentalidades, né, sempre tentando abraçar novas ideias, você vai enxergar coisas assim que você nem imaginava, né? Poxa, eu quando comecei a desenhar, eu enxergava o desenho de um jeito. Hoje eu tenho uma outra cabeça, né? Eu tô com praticamente aí 35 anos, então assim, eu enxergo de uma forma totalmente diferente o desenho, né? Coisas que estão inclusive para além do desenho, que eu não vou achar em material de desenho, que complementa, né? E nessa investigação, né, que eu estou buscando materiais de desenho, falando sobre desenho, eu também consigo aprender mais quando eu pego outros materiais que ajudam nisso. Tá? E quando você for fazer essa investigação de pegar materiais de desenho, independente do título que você está aprendendo, tenta pegar alguém que realmente tem didática e que realmente vai te passar algo que seja, como se diz, mais conciso, mais didático, que tenha mais noções. Às vezes não é nenhuma questão de desenhar muito, às vezes o cara desenha não tão bem, mas ele tem uma didática muito boa. Isso daí varia muito, no caso de artista para artista. E assim, na hora que você procurar esses materiais, no caso
de grandes mestres, você tem mais chances de você aprender melhor, porque tem autores muito bons, né, no caso, igual George Bridgman, Andrew Loomis, entre outros, que eles têm umas, como se diz, uns ensinamentos mais precisos, né, mais didáticos, que vai enriquecer o seu aprendizado. Justamente eles têm umas técnicas assim muito precisas até para ensinar. Então, nesse sentido aí, tenta seguir essa linha, tá? E o que acontece? Quando você seguir um material, tenta terminar ele, depois partir para o outro, tá? E depois que você terminou um e terminou o outro, você começa a fazer às vezes uma comparação, vendo o que um está ensinando, o que o outro não está ensinando, para você saber mais ou menos quem está falando mais certo, quem está falando mais errado. Isso te ajuda muito a você conseguir chegar mais próximo de uma técnica mais eficiente e mais fácil de colocar em prática, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui é para facilitar o seu entendimento aí e a sua trilha, no caso, como desenhista, no caso autodidata, tá? Mas serve para ambos, tá? Sempre uma nova mentalidade vai ter que requerer um novo preparo, porque se você faz as coisas sempre do mesmo jeito, é inevitável que você sempre tenha os mesmos resultados. Se você quer desenhar melhor, você tem que abrir a mente, você tem que se preparar, se qualificar dentro para você enxergar as grandes ideias e principalmente colocar em prática elas, tá ok? Então ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar um gostei que ajuda bastante. Se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever. Me segue também no Instagram, blog Desenho Online. Não esquece de inscrever aqui, tá? Clica no sininho aí e ativa as notificações, tá ok? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.